Olá, meninas, boa tarde. Sejam muito bem-vindas ao She Rocks. É o podcast da ACT voltada para a liderança feminina. É um prazer tê-las aqui. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, eu acho que muito relevante, toca muitas pessoas, principalmente muitas mulheres no segmento, que é sobre carreira, trajetória e liderança, né? Eu acho que vocês são duas líderes femininas, exemplos, que vão agregar muito. A gente está muito curiosa para ouvir as histórias de vocês. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir impactar muitas profissionais que querem se inspirar na história de vocês. Hoje, pessoal, nós temos aqui a presença da Kathleen Assunção, gerente de sistemas no Bradesco, e a Renata de Almeida, Global Account Director na Microsoft. Muito prazer, meninas. Vamos começar, então, pelo começo, né? Falando dos primeiros passos na tecnologia. Toda jornada tem sempre um ponto de partida. Kathleen, você já está conectada com o mundo de tecnologia desde a sua formação em sistemas de informação. Você sempre soube que esse seria o seu caminho profissional? Que esse caminho estaria conectado com tecnologia? Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E não sabia, tá? Óbvio que eu não sabia. Bom, apesar de, em casa, eu já ter, né, meu pai que sempre trabalhou, né, com processamento de dados, mainframe, né? Tinha um exemplo em casa, mas não tinha interesse, né? E queria fazer arquitetura, educação física, então nada a ver. E a minha mãe, ela sempre falava assim, filha, você tem que fazer alguma coisa que dê dinheiro. Fazer alguma coisa que tem dinheiro, você tem que ser independente. Você não pode depender de homem, filha. Então, nossa, também ouvia isso, gente. Empregabilidade, né? Também. Então... E aí eu falava assim, ok, mas e o quê, né? Não, faz igual seu pai. Falei, não sei e tal. Bom, entrei na faculdade, né? Quer dizer, de processamento, fiz sistemas de informação, na verdade. E ali eu comecei a pegar gosto. Porque eu falei assim, putz, eu acho que eu me achei. Porque ali eu conseguia usar lógica, eu conseguia resolver problemas. Eu sou muito focada em resultado, muito, assim, até demais, né? Depois vou contar um pouquinho mais para vocês. Mas ali eu consegui entender que eu conseguia ver resultado rápido ali, né? Exatas, né? Tecnologia é exata, ou é, né? Então, eu comecei a pegar gosto ali do negócio, né? E aí eu trabalhei, né, em algumas consultorias, depois eu ingressei no Bradesco, em 2013, como analista pleno, e fui assim, crescendo. Foi muito interessante a minha trajetória, né? Porque eu trabalhava. Eu queria a propósito de entrega. E com isso as coisas iam acontecendo. Foi muito legal. Então, assim, eu acho que, assim como a vida, né, a gente precisa viver para saber. Uhum. Eu nunca imaginei, né, queria ser uma professora de educação física ou arquiteta, né? Mas fui aprendendo, crescendo e vivenciando aquilo e pegando gosto, gente. Acho que é isso. É sobre isso, né? Que história. É isso. Você também, né, Renata? Você se formou em ciência da computação. Você Isso. sempre soube que tecnologia estava no seu caminho? Diferente da Kathleen, eu sempre soube. Porque, assim, eu sempre fui muito, muito boa de matemática. Eu era, assim, ganhava medalha, era muito boa, era muito CDF. E minha mãe percebeu isso, né? Minha mãe, eu sou a filha mais velha de 3, minha mãe percebeu, eu sou bem mais velha que minhas duas irmãs mais novas, então minha mãe percebeu que eu tinha ali um pezinho nas exatas, né? E minha mãe, naquela época, né, eu tô falando dos anos 90, minha mãe falou assim, poxa, Renata, tecnologia é algo que eu tô vendo que tá aí, né? Ela falava computador, informática, na verdade, ela falava. Tá aí e tal, você não quer estudar? Porque eu acho que você tem jeito. Aí ela me levou num curso na época era predecessora até a SOS Computadores. Eu comecei a mexer naquilo e aí eu curti. E aí eu fiz o colegial técnico na época, né? Então eu saí daquele colegial normal, fui pro técnico, me formei no técnico e gostei muito. Só que aí aconteceu uma situação, né? Eu engravidei com 17 anos, 16 para 17 anos. Então, eu tenho uma filha hoje de 28 anos já. Nossa, parabéns. E na época, assim, eu falei, nossa, minha vida acabou, né? Porque, assim, eu gosto tanto de tecnologia, né? Tava saindo o Windows 95 na época, eu tava com acesso e tal,
pela instituição. E eu falei, poxa, eu vou perder, né? Minha mãe falou assim, não, eu te ajudo a cuidar da bebê e você continua, né, faz faculdade. Tal. Aí prestei vestibular, passei e comecei nas ciências da computação. E assim, como eu me dedicava muito, porque eu queria aprender, né? Porque eu falava, poxa, quem que vai me contratar? Eu com uma bebezinha nova, quem vai me contratar? Ninguém vai me contratar. Então, eu me dedicava muito, porque eu falava, eu tenho que ser muito, muito boa, porque senão ninguém vai me contratar. Então, eu era a melhor aluna da escola. Era, de longe. Ganhei bolsa, já o segundo ano já não pagava a faculdade. E aí foi. E aí, no segundo ano, eu consegui um estágio. Porque eu também comecei a fazer inglês de sábado. Então, eu estudava durante a semana, sábado eu fazia o inglês, e aí eu consegui um estágio como programadora, desenvolvedora mesmo. Aí foi toda a minha carreira, feito em desenvolvimento. Depois passei para a parte de suporte, já numa grande multinacional. Na época, ela chama NCR, né? Mas na verdade era o Teradata, que era uma divisão da NCR. E aí, dali fui traçando minha carreira técnica, né? Era bem técnica nessa fase. Fiquei 10 anos ali. Que aí, depois vou contar um pouquinho como eu mudei depois para a área comercial. Mas eu sempre soube que eu gostei e eu tive muito apoio da minha mãe, na verdade, nessa trajetória toda. Fato, né? De arrepiar, né? Não é? Que história, né? É. Parabéns, é de arrepiar mesmo. Eu fugia dos tios, tia, sabe? Que quando sabe que a gente mexe com... porque eles acham Tecnologia, que... você Isso. vai fazer TI. Não, aí eu ia pra lá, era assim... eu tô com um problema aqui na minha impressora. Eu falava, mas eu não sou técnica. Aqui instalar a minha impressora. Mas eu não sou, tio. Aí chegava na casa da outra tia, não, então, vem aqui, tem um negócio no meu computador, mas eu não sou essa pessoa que conserta o computador, pelo amor de Jesus. Enfim, né? Então, mas ó, acho que... Diferente de vocês, né? Eu sou uma pessoa muito decidida. Eu comecei fazendo arquitetura, depois eu fiz economia. Arquitetura, Super economia, decidida. tudo a ver. Tecnologia aconteceu. Na verdade, eu fui para um projeto de cisão, né? A cisão da Credit Car. E na época, ele não tinha um viés tecnológico, mas no final das contas, a tecnologia também drive o negócio, né? E eu acabei no segmento de tecnologia e foi onde eu embarquei e nunca mais saí. Nunca fui técnica, então eu precisei estudar muito, eu precisei fazer um catch-up bacana, tive profissionais ao meu lado que me ensinaram muito, que me ajudaram muito, que até hoje eu sou muito grata, mas assim, foi a vida me levou e, né, eu sou grata, mas isso foi uma lição, porque, na verdade, se a gente deixa a vida levar, às vezes ela vai te levar para um lugar que você não quer, né? Eu tive a sorte de ir para um lugar bacana. Mas eu não, assim, é uma determinação fenomenal. Parabéns, Renata. E você também, né, Kathleen? Assim... Só foi. Só foi. Toda trajetória tem que ser os altos e baixos, né? Eu acho que ainda mais nós, com tempos de experiência, a gente passa pelos seus momentos bons, ruins, né? Alguns momentos de orgulho, outros mais desafiadores, né? Eu nunca falo que a gente passa por problemas, sempre por desafios. Então, vamos falar um pouquinho disso, né? Eu acho que o mercado de tecnologia e hoje, como a gente olha para o mundo, tudo muda o tempo inteiro. E muitos desafios, e a gente viveu muitos momentos diferentes na nossa carreira até chegar num crescimento. Sim. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como é um grande desafio que ajudaram a vocês a construir alguma essência que faz vocês serem um profissional diferenciado, né, que mudou um pouquinho a sua trajetória, a maneira de ver, que realmente trouxe lições que fizessem a diferença na jornada. E eu queria ouvir um pouquinho de você, Renata. Compartilhe um pouquinho com a gente como você virou o jogo, qual foi essa situação, o que fez realmente, quais foram as lições que você aprendeu e como isso te marcou? Então, eu estava no momento, né? Eu fiquei 10 anos, então, na área técnica. E eu estava liderando um time de suporte, né? Então, você imagina, suporte 7x24 do Teradata. Inclusive, lá no Bradesco, eu que fiz as instalações lá no CTI, em 2004, 2005, 2006. E aí, chegou um momento que eu estava atendendo a telefônica. E, poxa, eu falava diretamente com o diretor de infraestrutura, que na época era um espanhol.
E o espanhol muito, muito duro, né? Porque eu acho que é da cultura deles, né? Eles são bastante ríspidos, duros, assim. E eu era, poxa, tinha 28 anos, né? Era uma menina. E eu tava, assim, num estresse. Mas eu estava num estresse porque ele não me deixava em paz. Ele me ligava de toda hora, assim. E ele queria status de hora em hora. E eu falava, calma, né? Deixa eu trabalhar o problema. Eu não sei como que eu vou te falar se eu não sei o que é ainda. Deixa eu trabalhar. Não deixava trabalhar. Enfim, passou. E aí, quando passou, eu falei assim, eu preciso mudar. Eu preciso sair dessa área de suporte técnico, porque eu não vou ter vida. Como é que eu vou cuidar da minha filha, que está com 11 anos? Como é que eu vou, depois, se eu quiser ter outro filho, como é que eu faço? Como é que eu vou casar? Como é que eu vou namorar? Não dá, né? Ter vida? Ter vida, né? Não dá. E aí, eu comecei a procurar dentro da Teradata mesmo, mas a Teradata na época já tinha feito o spin-off da NCR, né? Então era uma empresa independente, só que com 70 pessoas. Então era uma empresa super pequena. Não tinha espaço para eu me movimentar internamente. E eu queria ir para a área de pré-venda. Aí eu conversando na época com o meu marido, né? Tava recém-casada. Falei assim, poxa, o que eu vou fazer, né? Ele falou assim, tenta procurar na Teradata mesmo. Se não tiver agora, espera. Eu falei, não posso esperar, gente. Eu não estou aguentando mais. E aí comecei a procurar fora. Eu tinha muitos conhecidos na IBM. Aí comecei a falar com um monte de gente da IBM. E a IBM, na época, estava adquirindo Netisa, que era o concorrente principal da Teradata. E aí eu consegui uma vaga de Solution, né? Seria como se fosse hoje um Solution Specialist da parte de Information Management, que tem toda a parte de dados, integração de dados ali, e também estava entrando Netisa. E aí eu consegui ir para atender as telcos, né? Então eu continuei atendendo Telefônica, Vivo, na época eram separadas ainda. E fui. E aí foi um momento assim de, poxa, consegui, né? E eu lembro que muita gente falou assim, nossa, como você conseguiu? Você era técnica, que aí passava os cabos, ficava pondo, né, a máquina no rack. E aí, como você conseguiu ir para vendas, né? E eu sou até hoje muito grata à IBM, porque assim, como é que a IBM ia contratar essa pessoa, né? Eu acho que eles viram um brilho no meu olho tão assim forte, de que eu preciso sair daqui, que eles resolveram me dar essa chance. Então, assim, para mim foi um momento de muito aprendizado, né? Porque eu não sabia nada de vendas, nada. E a IBM investiu, né? Tinha um programa lá que chamava GSS, que é Global Sales Solution. Era um programa de 12 semanas. Não eram seguidas, mas você não ficava 100% do tempo no treinamento. Você trabalhava também. Então, tinha os momentos que eu fazia simulações de vendas, né? Então, ali a gente aprendeu demais. E os diretores também de vendas da IBM, eles eram super acessíveis, né? Para tirar dúvida, para fazer essa simulação, né? Ele sendo cliente, eu sendo a vendedora. Então, foi uma época de muito aprendizado. Totalmente diferente, né? Apesar de ser tecnologia, eu era mega técnica mesmo. Eu programava em VI, para você ter uma ideia, né? Então, era uma coisa bem hardcore ali, né? Aí vim para uma área de vendas, né? E mais ali... tudo bem que estava no mundo de dados, mas era diferente do que eu fazia. Foi um momento que... E aí eu comecei a gostar disso também, né? Aí o bichinho picou. Aí eu falei, poxa, perdi tempo, eu devia ter vindo para a área de vendas antes, né? Porque quanto tempo eu perdi, mas tudo bem. Aprendizado. Que jornada, que aprendizado. E oportunidades, né? Na verdade... buscar as oportunidades, né? Não esperar. Talvez se você tivesse esperado... Se eu tivesse ouvido o meu marido, eu ia estar até agora lá. Né? Esse é um recado pro marido. Marido, põe de conselho. E você, Kathleen? Conta um pouquinho pra mim, né? Acho que eu vou na linha do que você falou aí sobre buscar, né? Oportunidade. Eu, diferente da Rê, aqui, eu comecei programando... olhando, né, COBOL. Depois eu migrei para BAP. BAP. E aí eu falei, cara, esse rolê não me agrada, né? Mas ok, vamos seguir. E aí, quando eu entrei, quando eu vim para o banco, né, na verdade, eu fui para o banco através de uma consultoria e eu já não estava programando nessa época, né? Mais a parte de análise e tal. E comecei a tomar gosto nisso, né? Acho que aqui, quando eu teve um momento na minha jornada que eu tive um diretor que eu comecei a responder diretamente para ele. Então, eu tinha uma camada antes dele, essa pessoa saiu, né?
E eu comecei a responder diretamente para ele ali. E eu fiquei cuidando de 11 áreas de back-office. Caraca. São áreas que as pessoas não têm visibilidade, né? Não é sexy, né? Não. E ali eu fui... Cara, ali eu me achei com muitos problemas, assim, para resolver, sabe? Muitas coisas. As áreas tinham situações muito parecidas. E eu comecei a trabalhar ali com... Eu já tinha um cargo, né? Eu tinha gerentes abaixo de mim. E foi um crescimento gigante, porque ao mesmo... ninguém queria. Todo mundo queria mobile, né? O pessoal queria coisas mais atrativas, internet e tal. E eu tava ali com as minhas arinhas ali de back-office, mas me deu uma bagagem gigantesca. E uma coisa que me marcou muito, que esse diretor chegou para mim e falou assim, eu não sei o que você fez, mas os diretores, os problemas não chegam mais em mim. Os diretores não me acessam mais. Então, ali eu tive a certeza que eu estava fazendo a ponte correta. Né? Então, ele confiou muito em mim, lógico. Eu tive muito espaço, eu pude exercer autonomia, e ali eu trabalhei bastante. Depois de 7 anos ali, os gerentes eles já estavam muito empoderados ali, sabe? Eu comecei a perceber que eu não conseguia mais me evoluir ali. Eu não conseguia mais saber quais eram as capacidades. O técnico já ficou lá para trás, graças a Deus. Nada contra quem gosta, mas, cara, eu e a máquina... Eu sou muito agitada para ficar ali só, né? Então, não estava rolando. E aí, os gerentes já tinham evoluído num nível e eu falei, eu preciso de mais. Estou querendo mais. Foi daí que eu virei, depois de 7 anos... Eu falei, olha, eu quero coisa nova. Quero coisa nova, que eu preciso saber o que eu tenho de competências para desenvolver, aquilo que eu não tenho, que eu vou ter que aprender. Eu fui para a parte de canal. De canais. Canais, né? Ali eu tive um aprendizado gigantesco, que eu tive que reestruturar todo um time. Então, ali eu ganhei muita... maturidade para lidar com pessoas. Foi um ano intenso que eu trabalhei muito a parte de pessoas, né? Entender o que aquelas pessoas que estavam ali queriam. Então, foi muito mais um aprendizado para mim. E hoje eu estou na parte de transformação, né? Muito voltada ali para a parte de cloud, parte de redesenho de processos, né? Trabalhar com automação, enfim. E eu falo que é transformação do modo de trabalho. Né? Então, a tecnologia, mais do que tecnologia, é modificar a forma como a gente trabalha. E todas essas etapas, elas foram muito essenciais para eu me tornar o que eu sou hoje. Então, assim, acho que é isso, gente. Acho que é essa aí que eu queria, esse combo aí de buscar, né? Que desafio e a busca, né? Eu acho que é importante a gente não se aquietar, né? Da gente ser vocal, né? Ela foi vocal, falou, olha, eu quero... Sair da zona de conforto. Exatamente. E eu vou trazer para vocês uma experiência recente. Eu falo que o momento mais transformador da minha carreira é aqui na ACT. Ai, que legal. Eu falo que a ACT, ela é a empresa que mais me desafia em desaprender. Porque chega um estágio na nossa carreira que a gente acredita que a gente conhece, sabe, entende, tem experiência, já viveu, consegue aportar. E aqui eu tô aprendendo a desaprender o modelo que eu sempre vivi e entender que existem outros caminhos, existem caminhos mais simples ou diferentes, e eu tô aprendendo muito nesse processo, né? Então, a ACT é uma empresa muito dinâmica. Ela é uma empresa que ela não tem, né? Eu sempre trabalhei em big enterprises. Então, você vem com uma estrutura robusta, né? Você vem com investimentos e vem com outros desafios. Às vezes políticos, às vezes processuais, né? Mas é diferente. A ACT, ela tem esse apetite de uma grande empresa, mas ela tem um dinamismo e ela demanda da gente a criatividade, a inovação, a agilidade para responder, a estar à frente do mercado. E desaprender os modos antigos, né? Porque às vezes a gente viveu sempre num contexto onde a gente acredita que existem as verdades do que dá certo, do que é caso de sucesso, e não significa que você não vai ter sucesso de outra maneira. Então, para mim, é um grande desafio que está sendo, assim,
eu tô crescendo muito em um momento da minha carreira que eu achava que ia ser difícil eu entrar numa empresa que pudesse agregar tanto para mim e me desafiar tanto. E até mesmo quando eu vim para a ACT, né, eu falei assim, que eu não conhecia, eu conheci ao longo do processo quando eles me contrataram. Eu falei, será que eu vou conseguir crescer nessa empresa, né? Será que ela vai conseguir me desafiar depois de ter passado por uma AWS, por uma Accenture, por um Itaú, por um, né, um Santander, enfim, você passa por grandes empresas e aí você fala, será que... E está sendo, assim, transformador. Então, eu acho que isso é legal para a gente levar. E aí, o que eu queria deixar como mensagem é a gente desaprender o que a gente sabe. A gente começar a olhar para as coisas de uma maneira diferente. Excelente. Né? Excelente. Eu tô nesse momento, eu tô vivendo essa Nos onda. permitir. Boa. E assim, eu entendo que também para a gente se tornar líder, a gente convive com líderes que nos inspiram, que nos inspiram de verdade, né? Eu acho que a gente se reflete. Eu queria saber de vocês, curiosidade, se tem alguma pessoa em especial que ajudou vocês no senso de propósito, na carreira. Eu vou trazer assim para o meu lado, né? Eu passei por grandes líderes que eu levo lições que me fizeram crescer muito. Mas, em contrapartida, eu também tenho grandes líderes que eu olho e eu entendo que é tudo aquilo que eu não quero ser. Perfeito. Às vezes, a gente fica buscando aquele líder inspirador, né? E quando eu vivi desafios, momentos difíceis, eu sempre olhava para algumas lideranças e falava, isso é o que eu não quero ser. E eu acho que isso me ajudou muito mais a me moldar o que eu sou hoje do que o contrário, né? Sim, tive líderes que me inspiraram, tenho nomes, tenho casos, mas eu tive líderes que eu olhava e falava, isso aqui para mim é o que eu não quero ser. Eu não quero ter esse tipo de atitude ou ter esse nível de conversa ou, enfim, empatia. Sim. Então, eu me prendi muito nisso. Queria ouvir um pouquinho, Rê. Algum líder? Olha, eu tive vários também ao longo da minha carreira. Várias pessoas que me inspiraram. Mas se eu tivesse que falar um nome, eu ia falar minha mãe. Porque a minha mãe, desde sempre, assim, acho que ela enxergou onde eu não enxergava. E ela sempre me direcionou para onde eu precisava estar. E eu nem sabia que eu queria, e ela já sabia que eu queria. E ela, assim, sempre teve um cuidado, né, em poder, eu por ser mulher, né, e ela fala assim, não se cale, não seja vocal, fale o que você quer, mostre o seu trabalho, mostre que você é capaz. Então, minha mãe sempre teve por detrás de todas as decisões que eu tomei na minha vida. Algumas eu acertei, outras não, mas a gente estava sempre baseado ali. Então, assim, se eu tivesse que falar um nome, eu acho que seria ela, porque, de fato, apesar dela não ser líder, né, assim, mas ela me ajudou a liderar a minha carreira, né? Então, acho que foi... Que lindo, né? Foi um momento, assim, muito... Tem sido, né? Graças a Deus, eu ainda tenho minha mãe comigo. Tem sido, assim, sempre uma válvula de escape e uma orientação, guidance que ela tem me dado sempre. Então, assim, apesar de todos os líderes que eu tive, também tive líderes que eu falo, nossa, assim, eu não quero ser de jeito nenhum, que é um aprendizado também. É uma maneira de aprender. Outros que eu falo, nossa, esse aqui, cara, top. Mas eu acho que a minha mãe sempre, de fato, foi ali a top pra mim. Que lindo. E você, Kathleen? Bonito. É interessante esse papel de líder feminina, né, que a gente tem dentro de casa, né? Eu tive uma liderança feminina que é a que eu não quero usar, né, de exemplo. É uma que eu sempre recordo e falo, putz, não era legal a forma como ela liderava. Inclusive, eu tive momentos bem intensos, assim, eu tenho um caso que eu entrei no banheiro, mas eu chorava de ódio. E eu liguei, assim, para minha gerente, eu lembro até hoje, eu falei assim, eu não sei o que você vai fazer, mas amanhã eu não apareço aqui. Porque eu não sou obrigada... E se eu vier, eu não respondo por mim. Então, nossa. E ela, não, Kathleen, calma. Eu lembro até hoje que eu fui para casa. Eu falei, não, essa mulher vai aprender a me respeitar. Não é porque ela, né, eu sou um analista. Na época, eu acho que era um analista pleno. Eu não lembro certamente o que eu era. Mas, assim, ela vai aprender a me respeitar. E foi muito bacana. Porque eu acho que o que ela precisava era alguém que
que falasse, que é um pouco do que a sua mãe falou, né? Não se cale. Apesar dela... A gente vive num mundo masculino que a gente muitas vezes passa por isso, né? Mas tem o lado da mulher também. Então, de eu me posicionar. Então, eu acho que ela precisava de alguém que se posicionasse. E aí eu me posicionei e dali pra frente a gente teve um caso muito bacana, assim, né? Mas o começo não foi legal. Mas acho que eu queria destacar esse diretor que eu comentei, que ele me deu espaço, né? Acreditou, me deu autonomia, me deu... Principalmente, assim, gerou-se uma confiança, né? Ele é um cara que eu usei para me inspirar e fazer o mesmo com o meu time até hoje, né? Sempre dar espaço para que as pessoas conquistem a confiança, né? Então, eu sempre procurei ter isso porque eu quero, lá no final, que as pessoas que eu liderei, elas digam que eu dei espaço, que elas tiveram voz, né? Então, isso eu acho que eu tirei muito dele ali. Agora, fazendo um resgate com a pergunta que você fez, foi isso. Me veio na mente esses 2 casos aqui. Excelente. E olhando para frente, qual o impacto que vocês querem deixar no setor, né? Que legado vocês gostariam de construir ou já estão construindo? Que mudanças vocês gostariam de ver no segmento de tecnologia nos próximos anos? Rê. Eu tenho comigo uma missão que eu gostaria muito. Eu acho que o Brasil ainda tem uma educação financeira muito subdesenvolvida ainda. A gente tem bastante desbancarizados. Então, eu tenho uma missão comigo que é, de fato, estou numa empresa hoje que me possibilita isso, que é de ajudar as instituições financeiras a expandir, né, a bancarização, a expandir a questão da educação financeira, porque eu acho que é através dali que a gente consegue melhorar a vida das pessoas, né? Então, essa é a minha grande missão quando eu decidi trabalhar com o mercado financeiro, né? Então, quando eu iniciei na Microsoft, eu não atendi o Bradesco, eu atendia outros clientes do setor financeiro, o B3, então muita infraestrutura de mercado de capitais, e eu via muito isso, né? Eu falava, poxa, o quanto o mercado de capitais no Brasil é subdesenvolvido, assim, tem poucas pessoas, né, investindo, poucas pessoas, muita gente ainda naquela coisa, né, da poupança, etc. Então, eu acho que se a gente puder criar e deixar um legado nesse sentido, para mim ia ser ótimo. Então, é isso que eu busco todos os dias hoje. É muito bacana quando a gente trabalha com propósito, né? E que todo o nosso dia, tudo que a gente faz, por trás tem um propósito maior que vai levar a gente a ver a mudança, né? Você, Kathleen? Acho que eu vou na mesma linha, transformação com propósito, não só entrega, né? Não só entregar um projeto, não só entregar um sistema. Acho que é um pouco disso. Gostaria de ver mais mulheres, mais diversidade, né? Não as pessoas terem que se encaixar num modelo para ser aceito ali. A gente sabe que ainda tem muito isso. E da tecnologia, eu queria uma tecnologia mais voltada à experiência das pessoas, né? Apesar da tecnologia ter as pessoas no centro. Então, mais autosserviço, mais automação inteligente. Esse é o que eu deslumbro, assim, para o futuro. Gente, tá fantástico. Eu ficaria horas por aqui batendo papo, conversando, com uma história mais rica que a outra. A gente chega ao fim, eu queria agradecer a contribuição, as histórias, a jornada. Aprendi muito com vocês hoje aqui também. E acompanhe a ACT nas redes sociais para mais novos conteúdos como esse. Obrigada, gente. Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada.